Bom dia a todos. Eu quero deixar uma palavra aqui nesta manhã de quinta-feira, qual Deus me deu aqui. Eu estava meditando aqui sobre uma passagem bastante conhecida no nosso meio evangélico, pregadores. Eu já ouvi várias mensagens a respeito desse texto, mas o que me chama muita atenção aqui, que uma revelação qual Deus me deu, a respeito dessa passagem, Jesus aqui o Espírito Santo me revela assim: você enfrentar a tempestade e não orar para que Deus tire você da tempestade. Aqui, esse texto aqui, eu tive uma revelação maravilhosa, o qual nos ensina a você passar pela tempestade, mas crendo e tendo certeza que do outro lado vai ter vitória. Aqui no texto, em Mateus Evangelho de Mateus capítulo 14, no versículo 25 em diante, diz: mas a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha só, preste atenção no texto. Caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, preste bem atenção, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Até aqui. Eu, meditando nessa passagem aqui, às vezes nós passamos por momento, e todo crente, toda pessoa evangélica, sendo ou não, quando passa por certo tipo de dificuldade, de luta, a primeira coisa que eles fazem é pedir ajuda a quem? A Deus. Aquilo que é o impossível, igual aquela mulher do fluxo de sangue, que o texto vem dizendo que ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus custos que ela pôde gastar, ela gastou para obter uma cura, mas chegou ao ponto que tudo aquilo que ela tinha, que ela botou para fora para obter a tua cura, não adiantou de nada. E ela ficou sabendo que Jesus ia passar por aquele certo lugar. O que ela fez? Olha o que ela falou: somente se eu tocar, eu serei sarada. Tu vê só, uma mulher com 12 anos, com fluxo de sangue, com uma doença incurável, Então, 12 anos não é 12 dias, nem 12 meses, são 12 anos de sofrimento. Chega um ponto que ela fala assim: tudo que eu fiz não deu em nada, mas tem um que está diante de mim, que se eu não consigo chegar até ele, mas se eu conseguir, eu vou ser curada. Tá me entendendo? Então, todo mundo, quando passa por uma certa dificuldade, ele sempre se rende a Deus. E nesse texto aqui eu aprendo uma coisa. Aqui o texto diz que Jesus, na quarta vigília, foi no amanhecer, ele sai e vai ao encontro aos discípulos que estava sobre uma tempestade, o qual ele mesmo tinha ordenado que eles passassem para outra banda, estavam passando por uma dificuldade.
E Jesus ele vai andando por cima das águas. Jesus aqui não fez igual no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento Deus fazia as coisas acontecer e o povo ver para eles poderem crer. Mas no Novo Testamento, Jesus nos ensina a não ver e só crer. Portanto, ele fala para Tomé, Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e crê. Tá me entendendo? Eu aprendo aqui que nós temos a mania de não ver as coisas acontecer e perde a fé. Mas é o contrário. Para você ver acontecer, tu tem que crer. Então Jesus falou para Marta, ó, se tu crê, verás a glória de Deus. Um homem que estava sepultado, corpo em decomposição, não tinha mais os órgãos de dentro do seu corpo, tudo podre, mas aí ele fala só, se tu crê, verás a glória de Deus. E aqui a Bíblia nos ensina no Novo Testamento a gente crer para ver o milagre acontecer. Jesus ele não abriu o Mar Vermelho, ele não abriu o lago, que tinha autoridade, tinha poder de mandar abrir, igual lá no Antigo Testamento, lá quando Moisés passou o povo, a Bíblia diz que o povo passou no mar com um mar seco, em terra seca. Aqui não. Aqui o texto diz, ó, Jesus anda por cima das águas. E o que me chama muita atenção é que um homem, um dos seus discípulos, cheio de defeito, cheio de falta, igual nós nos dias de hoje temos, ele fez a mesma coisa que Jesus fez. Andou por cima das águas, sobre a autoridade, sobre a ordenança de Jesus. Você vê que quando Jesus ele chega, o texto diz, eles se espantaram e dizendo, achando que Jesus era um fantasma. Mas Jesus ele fala só, não temas, sou eu. Quer dizer, Deus está presente. Aleluia. Eu não sei qual é a situação que tu passa hoje, mas o recado que eu tenho para hoje é essa. Não temas. Enfrenta o que você está passando. Porque o texto diz aqui, ó, Pedro fala assim, olha, se é tu mesmo, permita que eu vou até ti. Aí Jesus falou assim, vem Pedro. Uma tempestade, a noite toda eles lutando contra a tempestade. O barco perdeu a direção, que eles tinham a direção do barco, tinham recurso como pescador, homens conhecedores do mar, mas chegou ao ponto que eles perderam o controle daquilo que eles tinham, mas Jesus ele estava chegando. E Pedro, o que ele faz? Dos 12 que estavam desesperados, gritando e achando que Jesus era um fantasma, Pedro ele toma a direção, porque num grupo sempre tem que ter um para que tome a direção na hora do desespero. Na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, na tua comunidade, às vezes Deus escolheu você, para você que seja um Pedro, para que você tome a direção e a mostra que Deus verdadeiramente é presente. Porque aqui no texto, quando ele diz, Pedro fala só, se é tu mesmo, permita. E Jesus falou só, vem Pedro. E o texto diz que Pedro sai daquilo que era a segurança. O único local seguro para eles é aquele momento. Ele sai do barco e ele anda por cima das águas. E o texto diz que ele andando por cima das águas, aleluia, algumas horas antes, aquela água foi um obstáculo, foi um instrumento de desespero, mas daqui a pouco aquelas águas estavam por debaixo dos pés de Pedro andando por cima das águas. E os discípulos que ficaram, tiveram que presenciar isso. Aleluia. Dentro do barco, eles estavam vendo Pedro andar por cima das águas. Aí eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo. Senhor, o texto não diz que a água se transformou sobre uma barra de gelo para Pedro andar por cima.
O texto não diz, igual lá em Êxodo, com Moisés, que Moisés tocou o cajado e o mar se abriu e eles passaram em seco. Aqui o texto diz que Pedro andou por cima das águas e a água não ficou sólida, ela continuou agitada, mas Pedro andou. Aí o Espírito Santo de Deus me deu uma revelação dizendo que o que afirmou Pedro foi os seus pés. O que afirma a crente na hora do desespero, na hora da luta, é você se afirmar os teus pés na rocha, que é Jesus Cristo. O texto diz que Pedro, enquanto ele estava andando e olhando para Jesus, ele andou por cima das águas, com aquelas águas agitadas. O que se afirmou foi os pés de Pedro sobre o mar agitado. Aleluia! Muito bonito isso aqui. O que afirmou Pedro naquele momento foi os seus pés. Nesta manhã, o Espírito Santo está dizendo para você, ó, afirma seus pés naquele que pode fazer algo por você. Porque ele é a rocha. Portanto, lá em Mateus, ele também já vem dizendo sobre o homem prudente e o homem insensato. O homem prudente é aquele que edifica a tua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas não derruba essa casa porque está afirmada sobre a rocha. Aleluia! Louvado seja. E o recado que eu tenho nesta manhã, aleluia, enfrenta. Pedro, sabe o que ele fez quando Jesus falou? Ele saiu do barco e enfrentou, aleluia, aquela tempestade, cara a cara. Ele pensou, quer dizer que ela quer impedir de eu passar por outro lado, porque do outro lado tem vitória, então eu vou andar por cima. Porque quem mandou foi o mestre. Quando Deus manda, meu irmão, o diabo pode botar qualquer tipo de tempestade na tua vida para querer impedir aquilo que Deus tem. Mas a tua vitória dá do outro lado e Deus quer te dar. Então enfrenta a tempestade que está sob diante de ti. Porque o que parar por causa da tempestade, não vou não porque tá a tempestade parar, eles só vão ter um gostinho de quê? De ver você atravessar a tempestade